Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, segunda sexta-feira do ano de gravação, né? Hoje nós vamos falar da 10ª aula, Encarnação dos Espíritos, né? Na parte A, a gente vai falar um pouco da finalidade da encarnação, né? Segundo a doutrina. E aí na parte B sobre a ressurreição e reencarnação. Antes vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a proteção, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a nossa falange de luz, Senhor Neocárdio, e todos os trabalhadores desta egrégora de luz e de amor, que possamos ser as inspirações e intuições necessárias para o nosso desenvolvimento do estudo. Pedimos a proteção e o amparo necessário para assim adquirirmos e ampliarmos o nosso autoconhecimento e o conhecimento, para que possamos nos tornarmos pessoas mais conscientes e mais livres pelo saber. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Então, na 10ª aula, a gente vai falar da finalidade da encarnação, aonde o aprimoramento intelectual e moral dos espíritos e o progresso material do planeta são os objetivos da encarnação. Cada qual é o responsável pelo cumprimento das etapas evolutivas que se sucedem a cada encarnação, para que possamos nos transformar então em espíritos puros, né? Como a gente viu na aula anterior lá, a escala, né, das 3 escalas e subgrupos dentro dessas escalas, até que chegue aos espíritos puros, né? A encarnação, ela é a possibilidade abençoada com vistas à felicidade futura. Então, o processo encarnatório, né, nesse processo de renovação, como a gente vai ver mais à frente, ele é o único meio para que possamos, segundo a doutrina espírita, para que possamos chegar numa felicidade futura. Porque assim, na terceira dimensão que vivemos, né, no planeta Terra, nos atuais momentos, existe a felicidade? Existe, mas ela é relativa. Porque a felicidade, ela não é constante. E aqui a gente visa a felicidade constante, a felicidade definitiva. Ou seja, a liberdade de termos as possibilidades de atravessar outros horizontes, outras dimensões. É nesse sentido da liberdade. Então a felicidade / liberdade, ela ainda é algo que nós não temos a sensibilidade total dela, a definição do que é ser feliz por completo, total, né? Porque temos ainda muita coisa a conhecer e a se desenvolver. A expiação, né? Então, dentro desse processo, nós temos 3 situações, né? Com essa finalidade, para que possamos chegar até lá. Então, temos a expiação, temos a prova e temos a missão, né? A junção disso tudo, olhando as 3 escalas as 3 escalas de progresso, as 3 escalas, digamos assim, as 3 ordens, né, de espíritos imperfeitos, bons e puros, nós passamos por essas, digamos assim, por esses conceitos, né, de expiação, de prova e de missão, para que possamos fazer como se fosse uma linha fracionada, né? Que ela tem as suas escalas de alto e baixo, né? Do positivo para o negativo, até que vamos tomando consciência e tomamos posse, né? Como diz a Adriana, tomamos pertencimento da nossa consciência, para que possamos então
ter a compreensão e ter a partir do nosso intelecto essas definições, né? Então a expiação, expiar significa redimir, resgatar, pagar algo. À medida que vai compreendendo a origem do seu sofrimento, através da fé raciocinada, é a resignação, né? Então vamos desenvolvendo a partir da expiação. A prova é uma escolha consciente feita pelo Espírito. Na expiação, a criatura, de certo modo, não tem escolha. Já na prova, a escolha é livre, de acordo... a escolha não é livre, a escolha é de acordo com o livre-arbítrio. E demonstra o esclarecimento do Espírito no sentido de passar por determinado aprendizado. Ou seja, aqui o Espírito começa a ter uma consciência um pouco mais ampla sobre as suas expiações, as suas provas. Então, é algo que ele é muito inerente, né? É como ele se cruza, mas a expiação basicamente é algo determinado para que passamos, né? Onde não foi nós que escolhemos. É lógico, é consequência dos nossos atos, da nossa responsabilidade, mas ainda não temos consciência disso. Então passamos a ter consciência quando passamos por uma determinada situação, quando adquirimos a consciência do porquê. Ou seja, então aí o nosso livre-arbítrio tomou uma decisão de passar por aquela prova, e aí então temos a consciência. É onde começamos a adquirir essa consciência sobre os nossos atos, ação e reação, né? Então tem uma determinada ação, essa reação virá. Essa reação vem, eu não tenho consciência, eu me pergunto, eu ponho a culpa em terceiros, eu ponho a culpa em Deus. Então aí temos possivelmente uma expiação, porque eu não tenho consciência dela. Quando eu tenho a prova, eu passo a ter a consciência. Então eu tenho uma ação, a reação, eu começo a decodificar do porquê aquilo está acontecendo comigo. E aí é onde eu começo a fazer a transformação. Já a transformação feita, nós temos a possibilidade da missão, quando eu tenho a consciência adquirida. Ela é uma tarefa que o Espírito se propõe a fazer e pode ser desempenhada tanto na erradicidade quanto encarnada, ou seja, no plano espiritual ou no plano material. Há espíritos missionários que reencarnam com tarefas determinadas: a paz, em trazer, né, ou sanear, ou semear a paz, a caridade e o amor ao próximo, né? Essa missão, ela é inerente, né? Ela é inerente de ser espírita ou não, né? Ela está dentro da sociedade, ela está dentro do coletivo, né? Então, quando a gente tem aqui uma conexão com os ensinamentos de Jesus, né? Quando Jesus, na verdade, ele prega na sociedade daquela época que ele esteve, e isso é o que se refere aos dias de hoje, que nós temos que tomar consciência. Então, quando um espírito está em missão, ele pode vir como pai e mãe, né? Ele pode ser mestre, ele pode estar entre os governantes, entre os homens de ciência, como temos vários, entre escritores, entre artistas, ou pessoa comum, né? Como Chico Xavier, num determinado momento da sua vida, era uma pessoa comum. Seu trabalho, né? Numa empresa, no interior do estado, lá de Minas, enfim. Por isso que muitos pais por aí são missionários, né? Pela reencarnação de seus filhos, né? E isso tem uma missão, isso tem uma coligação. Então, o missionário, ele pode estar em todas as situações. Podemos ter milhões de missionários na vida, né? Não importa. O que importa é a obra, é o resultado, né? É o que esses espíritos que, por exemplo, possam estar ali, como eu falei na aula anterior, né, na classe do meio, né, de bons espíritos, que possamos chegar ao menos a bons espíritos, né, para que possamos então fazer esses processos de trazer caridade, de trazer a paz, mas de trazer paz, caridade no sentido de consciência, não no sentido só de
de dar algo a alguém, mas o mais nobre, como Jesus fez, né? É ensinar pelo exemplo, é ensinar pelo ensinamento, né? Pela pedagogia, como Kardec fez. Então, assim, a aula passada e essa aula, elas são totalmente esclarecedoras e unificadas dentro do que está dentro das leis divinas, né? E a partir deste ponto, quando conseguimos entender este ponto, basicamente conseguimos entender muita coisa da doutrina dos espíritos, muitas coisas das leis divinas e por aí vai, né? Então Deus concede a seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma liberdade de agir, as mesmas potencialidades para evoluir. Do contrário, todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça, né? Que na verdade é o que acontece, né? Não acontece dentro das premissas divinas, mas acontece dentro das premissas humanas, né? Onde a divisão entre as pessoas é o mais corriqueiro de acontecer. Então a encarnação não é normalmente uma punição para o espírito, como alguns pensam, mas uma condição inerente à sua inferioridade do espírito. Esse desmaterializa. Isso significa que, subtraindo-se à influência da matéria, ele se purifica, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se engrandecem, sua felicidade está na razão do progresso realizado. Então aqui começamos a entender melhor a felicidade, onde, recapitulando, a encarnação não é uma punição, como alguns pensam. Uma das condições inerentes à sua inferioridade do espírito é o meio de progredir. Então a encarnação é um meio de nós progredirmos, é uma ferramenta. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, ou seja, vamos evoluindo dentro daquela escala de 3 ordens, dos inferiores, dos bons e dos puros. A partir daí vamos adquirindo consciência, vamos entendendo toda a dinâmica que nos envolve e vamos nos desmaterializando, ou seja, precisamos cada vez menos da matéria, a exemplo de espíritos missionários, que eles não precisam reencarnar para espiar ou ter alguma prova, eles vêm para nos ajudar. Então é neste sentido. Da alma, chamamos a alma ao ser imaterial e individual que existem em nós e sobrevive no corpo, para esse processo que a gente falou da encarnação. A alma é o espírito encarnado. Ela não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola, ou seja, presa apenas. Ela irradia-se, manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em redor de um centro sonoro. O espírito é indivisível. O que às vezes acontece é a produção de fenômenos de biocorporeidade, explicando o seguinte: quando a alma está encarnada, o espírito está encarnado em um corpo, ela faz parte dessa matéria e ela só se deslaça dessa matéria totalmente a partir da morte. Mas aqui temos o processo seguinte, ao exemplo do sono, né? Quando estamos dormindo, ou em outras situações, que aqui ele fala do fenômeno da biocorporeidade, que é em virtude dos desdobramentos e a projeção da consciência, é um processo anímico. Quando tem a inatividade do corpo, a presença da alma não é mais necessária, né? Quando ele está ali em sono profundo, por exemplo, ele recobre em parte a liberdade de agir e de pensar. Aqui quer dizer o seguinte, que a alma ela tem a sua liberdade quando o corpo ele está em inércia, né? Quando ele está, por exemplo, em sono
ou outras coisas próximas disso, que a consciência não está ativa, a alma ou o espírito ele tem uma certa liberdade, ele tem uma certa expansão, uma que chamamos então de desdobramento. É um processo mediúnico também, né? Existe médiums de desdobramento. Aqui ele quer dizer o seguinte, dentro dessa função, né? Aqui até a gente chegar na ressurreição, mas basicamente é o seguinte: você tem o processo de progressão, né, dos espíritos, você tem a ferramenta, você tem um contexto de prova, de expiação ou de missão desses espíritos, e aí nós temos o processo de imaterialidade e materialidade. A materialidade e todo esse processo ele faz parte da nossa consciência, ou seja, aquilo que nós projetamos enquanto conhecimento, enquanto consciência, enquanto sabedoria. Então, quando nós estamos puramente arregados à matéria, nós temos uma projeção mais inértica, ou seja, mais próxima da densidade. Quando estamos, ou seja, e aí então podemos estar ali na escala de espíritos imperfeitos. Quando temos um processo moral, né, temos as nossas virtudes mais desenvolvidas, temos uma evolução. Essa evolução, ela faz com que a gente tenha uma certa liberdade, que o espírito, a consciência, a mente tenha uma certa liberdade. Então podemos acessar outras dimensões, né? Outras formas de movimento do espírito, por dizer assim. Então temos uma certa liberdade. Essa liberdade é a aquisição da nossa consciência pelo conhecimento, né? Então podemos à noite, em descanso, em sono profundo, ter desdobramentos, ou podemos ter médiums que faz o processo de desdobramento. E aí dentro disso existe uma variedade de motivos. É isso que é importante. Não vamos ter um motivo único e definido. Existe uma variedade. Por quê? A variedade ela está na linha de exercício moral de cada pessoa, que está de acordo com o tipo de expiação, ou o tipo de prova, ou o tipo de missão, olhando a estrutura da ordem que Kardec então conseguiu definir. Lembrando que essa ordem também, ela não é puramente definitiva, é dessa forma, mas ela tem a sua variação, ou seja, ela tem a sua margem de erro e sua margem de acerto. Mas ela é um ponto, ela é um marco para que nós possamos ter consciência. E então, tendo essa consciência e este limitador, este ponto esférico, este ponto de observância, a gente pode então definir o nosso processo de desenvolvimento, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, do materialismo, de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra materialismo significa sistema que sustenta que a matéria é a única realidade do universo, o que todas as atividades são realmente da matéria, não havendo substância imaterial, como eu falei, considerando a matéria como o motor do universo. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não vê nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria. É a esta que atribui todos os atos, ou seja, deixamos a imaterialidade, deixamos essas questões da alma, essas questões divinas de lado e atribuímos tudo à matéria, limitando então, como aqui fala no dicionário, limitando tudo às substâncias, à matéria, né, que sustenta, que é a única realidade do universo, porque é o que vemos, né? Se a gente não olhar para algo que está fora de nós e acima de nós, não conseguimos conectar com essas questões, né? E aí, então, é a forma de viver. Então aqui a materialidade é uma forma de viver. E isso está cheio. E muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. A grande parte, inclusive, não tem consciência desse processo. O homem
que crê nessa doutrina materialista não consegue buscar a sua felicidade na vida futura, ou seja, em algo lá na frente que nós não controlamos, que ele não acredita e procura ser feliz agora nos bens perecíveis e efêmeros. Ou seja, não conhecemos ninguém que tenha essa felicidade plena, que foi o que eu falei no começo. Essa felicidade absoluta, ela não é absoluta. No entanto, embora a felicidade por ora não seja deste mundo de provas e expiações, aqui se encontra o campo infinito de realização e desenvolvimento do seu potencial, que foi como eu falei. Aqui, a partir das expiações, temos a possibilidade de desenvolver e chegarmos neste mundo de felicidade. Agora, na parte B, a gente então vai fazer o complemento disso. E também, de novo, como em outras aulas, mas aqui eu vou dar uma resumida, porque é uma parte bem extensa, mas eu vou conseguir resumir para a gente encaixar aqui em 10, 15 minutos. É o seguinte, ele fala da ressurreição e a reencarnação. Então aqui nesse ponto é importante que a gente entenda e a gente conecte o que a gente viu na aula anterior, né, na aula 9, e o que a gente está vendo aqui na parte A da aula 10. E a gente faz o fechamento disso para a gente entender a importância da matéria como uma escola e a importância da imaterialidade como algo definitivo nas nossas vidas. Quando conseguimos entender, sem dogmatismo isso, tá? Sem dogmatismo. Cada um entender a sua forma, por quê? Se temos a expiação, se temos a prova e se temos a missão, isso é inerente a cada pessoa. A partir desse processo que a gente consegue pegar e extrair para nós, do que vivemos, para o que nos auxilia, para que nos ajuda, e o que é, de fato, como exercício, como a prova que temos que passar, para adquirirmos as nossas consciências, cada um a sua forma e a sua necessidade, para que possamos então ter entendimento do que somos nós, que é o que tanto se fala na doutrina espírita sobre o autoconhecimento. Mas o que a gente precisa entender que o autoconhecimento, ele é uma infinitude de situações e de momentos. Agora a gente precisa aqui, através da doutrina dos espíritos, tentar entender qual é a ferramenta que precisamos ter para o desenvolvimento do autoconhecimento. Muitas pessoas vêm e falam, é o estudo. Mas tudo, a gente precisa entender o sentido das coisas, do porquê. Por que eu tenho que estudar determinadas coisas? Né? Então essa é a narrativa que eu particularmente acredito e uso para a minha vida. A partir do momento que eu entendo do porquê eu tenho que ter o entendimento, o conhecimento de alguma coisa, eu passo a ter um propósito para isso. Quando eu defino um propósito, eu consigo definir um objetivo. Então tudo que fazemos na vida precisa ter um objetivo. Por isso que Jesus, ele vem e ele trabalha os seus ensinamentos de formas diferentes e com pessoas diferentes. Por isso que também Deus, acredito eu, né, essa é uma narrativa minha, que Deus fez da mesma forma, de formas diferentes. Temos povos, culturas diferentes, e quando tudo olhamos, tudo vai a algo que está no futuro, tudo vai a algo imaterial e tudo vai a algo que nós não temos controle. Quando as pessoas tentam ter controle sobre algo, existe o distúrbio, existe o caos. E esse caos é a expiação e é a prova. É a ação e reação do que nós fazemos. Porque não temos a fé, não temos a esperança e não acreditamos em algo que não seja de controle nosso. Porque nós fazemos parte. Nós não somos o Criador, somos a criatura. Não precisamos ter uma religião definida para acreditar nisso, mas podemos acreditar no universo, ver o universo, por exemplo, como a gente vê hoje na ciência. Qual é a explicação então que o ego humano vai dar para a criação da galáxia, todas aquelas fotos mais definidas que nós vemos hoje? Qual é a explicação daquilo? Como eu vou controlar aquilo?
Ah, então significa que aquilo veio antes de mim. Se veio antes de mim, né? Então, assim, aqui nós vamos entender um pouco neste sentido. Ressurreição e reencarnação. Em verdade, segundo como diz Jesus na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém, acho que é João 3.3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui o texto, o livro, discorre sobre esse pensamento. Vamos lá. Ressurreição, em grego, anastasis, significa surgir, levantar, erguer, sair do local ou de uma situação para outra. Foi traduzida para o latim como resurrecito. Enfim, é uma pronúncia difícil. O ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, erguer-se novamente. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Na época de Jesus, os judeus não tinham uma ideia muito clara sobre acontecimentos ligados aos fenômenos mediúnicos, como a materialização de espíritos, não compreendiam bem a ligação entre alma e o corpo, tinham bastante noção de que um homem poderia reviver, mas não sabiam de que maneira isso poderia se dar. Por isso chamavam de ressurreição. O que seria conhecido mais tarde com mais acerto de reencarnação. A ressurreição supõe o retorno da vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já não estão mais, já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, a vida corpórea, mais um outro corpo novamente constituído que nada tem a ver com o antigo. Aqui quando ele fala de elementos desse corpo já estão há muito tempo, né? Talvez seria a palavra dispersos e consumidos, significa pela própria terra, né? Como a gente já sabe, não precisa nem ser um cientista nesse sentido. Jesus, o qual, segundo a tradição, ressurgiu dos mortos após o terceiro dia da sua crucificação. Entretanto, este não é o único episódio de ressurreição descrito na Bíblia. A conotação do termo ressurreição aplica-se e estendia-se a casos como o das suas crianças na época de Elias e Eliseu, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo e de Lázaro. Em todos os casos, o Mestre Jesus sempre afirmou que essas pessoas não estavam mortas, apenas dormiam. Naquela época não se conheciam essas mortes aparentes causadas pela letargia e a catalepsia. E dessa forma, por não estarem verdadeiramente mortos, puderam voltar à vida. E isso, o Evangelho segundo o Espiritismo tem boas explicações sobre isso na própria Bíblia, né? Em termos de ressurreição, também foi aplicado às 10 aparições de Jesus em Jerusalém e redondezas. E aqui eu vou citar algumas, né? As mulheres do caminho e da volta da vista ao sepulcro. A de Maria Madalena, quando ficou a sós ao retornar ao sepulcro. No mesmo dia, há 2 discípulos que iam para Emaús. Logo em seguida, a de Simão e de Pedro. Mais tarde, do mesmo dia, a todos os discípulos, exceto Tomé. Também apareceu para Tiago, apareceu também no Monte da Galileia, enfim. E aí nós temos aqui bastante detalhes, né? Em Mateus, na Bíblia de Jerusalém, Mateus 28, 9, do 9 ao 10, Maria Madalena, também na Bíblia de Jerusalém, em João em 20, 11, de 20,
em 20, capítulo 20, se eu não me engano, de 11 a 18 e assim por diante, né? Então aqui ele traz uma referência explicando o processo da ressurreição, né? Então aqui a doutrina ela traz uma boa exemplificação, mostrando no processo da ressurreição e a encarnação, mostrando o porquê, né? Mostrando o conceito e o contexto de cada situação, explicando, exemplificando, trazendo não comprovações, mas trazendo afirmações, né, do conceito. É porque é algo bem grande, é um texto bem grande aqui. Então nesse contexto aqui a gente faz um apanhado apenas para que a gente possa fazer essa reflexão. Mas eu aconselho até esse próprio livro do curso, e é um texto bem grande. Também temos muita coisa que fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aqui as conotações, e a obra, né, da Federação Espírita de São Paulo, ela é toda trabalhada na Bíblia de Jerusalém. Cadê? Na Bíblia de Jerusalém. Então todos esses textos aqui, eles são estudados, são analisados, né, com base também no Pentateuco kardecista, né, de Kardec, e estruturado e desenvolvido esse material aqui. Então ele explica muito, ele aprofunda muito dentro desse contexto, né, da ressurreição e a reencarnação, basicamente com o objetivo de explicar, né, o que é um e o que é outro. E aí, continuando na reencarnação, deriva do latim incarnere, é o mesmo que retornar à carne, reassumir a forma humana. Para os doutristas reencarnacionistas, o termo é utilizado para definir o retorno do espírito a um novo corpo. Desta forma, o mesmo espírito submete-se às sucessivas reencarnações. Os discípulos perguntam-lhe por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro. Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. E eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá a parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista, né? Que então João Batista, e aí Elias agora eu não lembro se Elias foi a reencarnação de João Batista. Eu acho que Elias foi a reencarnação de João Batista. É o que fala aqui, inclusive. Faz alusão que João, aqui, também em Mateus, em Marcos 11 e de 11 a 13, faz-se a alusão de que João Batista João Batista era a reencarnação de Elias. Então Elias veio primeiro. O Senhor se referia à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa distinção da eternidade. A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio. Fazer a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E instituiu acrescentando: não tem maravilhas de ter dito que é necessário nascer de novo. Por conseguinte, fica evidente a conclusão de que o corpo de João não poderia ser o de Elias. João tinha sido criança, conhecia seus pais, Zacarias e Isabel, prima de Maria Madalena de Nazaré. O profeta Elias reencarnou, porém não ressuscitou. Então, aqui é uma explicação muito rica, né? Que a doutrina então consegue fazer uma decodificação, digamos assim, sobre essa passagem do Evangelho.
E ela é muito importante, porque ela é um escrito bíblico, né? Então, entramos naquelas questões do que é mais certo, ou do que é do que é certo e do que é errado, perante aos olhos da humanidade, a definição humana, né? E aqui temos então mais uma prova do que lemos e do que sentimos, do que acreditamos, né? Em pleno século XXI, temos a complementariedade disso na ciência sobre os processos psíquicos. Então, existe então definições avançadas dentro do olhar materialista, vamos dizer assim, né? Que definem o que também está certo e está errado, por exemplo, dessa narrativa. Mas temos a liberdade de entendermos, de compreendermos e de criarmos uma definição individual do que é o melhor para nós, né? Então é dentro dessa premissa que a doutrina espírita caminha, a liberdade, onde não é imposto nenhuma regra, não é, né, a não ser aquelas regras de convivência que são necessárias em muitas situações. Mas aqui, de conceito, de conteúdo, não tem uma definição do que o indivíduo precisa seguir, mas tem uma definição do que nós precisamos abrir a mente e compreender, raciocinar sobre isso. Ou seja, trazer a responsabilidade para nós de definirmos e concretizarmos a nossa consciência e a nossa moral. Então, temos várias situações desse contexto que andam juntos. Ou seja, é como uma corrida de carro, mas nessa corrida não vai ter o único, né, que vai ganhar. Vai ter vários que vão ganhar para o crescimento e o desenvolvimento do ser, do indivíduo, de nós mesmos. Então, dentro de nós aqui, existe uma corrida interna, com todas as nossas áreas, com todas as nossas possibilidades mentais, que precisam estar em equilíbrio, correndo junto e se desenvolver para um objetivo só. E nesta caminhada, na próxima aula, a 11ª, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte. E aí a gente aprofunda um pouco mais na questão da alma. Então vamos agradecendo ao nosso mestre, vamos agradecendo a nossa falange de luz e de amor pela permissão do trabalho que aqui realizamos, nessa construção uniforme, integrada. Pedimos o amparo necessário para que possamos percorrer ao longo da nossa caminhada, da nossa evolução. Na prece de Jesus, agradecemos, pedimos a proteção para que possamos seguir nessa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Uma boa noite.